Lucas capítulo 6, verso 20. Né? Hoje nós vamos ler um texto um pouco maior, nós vamos do verso 20 ao 36, onde nós temos ali o chamado Sermão da Montanha, ou melhor, ou Mensagem da Montanha. Nós vamos estar lendo uma parte desse texto que nos tem a ensinar muito sobre a nossa vida. Nosso tema hoje é como vivem os filhos do Altíssimo. Como vivem os filhos do Altíssimo. Amém? Vamos ler então o nosso texto. Acompanhe na sua Bíblia. Seja bastante criterioso na leitura. Leia com bastante atenção. Nos diz assim Lucas capítulo 6, verso 20 a 36. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Digo-vos, porém, a vós outros que ouvis, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem. Orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àquele de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Glória a Deus. Oremos. Senhor bendito, obrigado por esta noite, que nós separamos esta leitura da tua santa, verdadeira palavra para a nossa alma. Faze esta palavra frutificar no nosso coração nesta noite. Faz com que o nosso coração seja totalmente tomado, Senhor, pela tua muita graça e misericórdia, e que o Senhor transforme as nossas vidas no nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Tem uma
um caso interessante, que eu sempre gosto de me recordar. Eu certamente já contei aqui, de um missionário que foi mandado para a África. Ele era sapateiro. Ele foi mandado à África para ajudar ali num trabalho missionário, para fazer o trabalho missionário. E a missão, então, resolveu sustentá-lo da seguinte maneira: olha, nós podemos sustentar vocês da seguinte maneira, nós mandamos o material, você faz sapato para o pessoal, vai trocando em comida, vai se sustentando dessa forma. E ele foi. Quando ele chegou lá, que ele olhou, os meninos tudo correndo descalço, os homens grandão, tudo correndo descalço, as mulheres, todo mundo descalço, correndo no meio daquele mato. Ele falou assim: ninguém aqui usa sapato. E ele mandou uma carta: me tira daqui logo, que aqui não tem jeito, eu vou morrer de fome aqui. Aqui ninguém usa sapato, pode parar com isso. Da mesma missão, apareceu outro missionário, também sapateiro. Foi para o mesmo lugar. E quando chegou lá, ele mandou a seguinte carta, quando ele viu aquele tanto de gente descalço: manda o máximo de carregamento possível, porque aqui ninguém tem sapato. Nós vamos fazer sapato para todo mundo aqui. Preste atenção. Vê comigo. Era a mesma circunstância, a mesma situação, o mesmo lugar, não é isso? A mesma condição, no mesmo tempo, a mesma necessidade, os mesmos recursos, só não era a mesma visão, entendimento. Escute bem. O que muda a vida de um ser humano é a maneira dele ver as coisas. É a maneira de você ver as coisas. Isso muda toda a sua vida, toda a sua vida. Toda a sua vida. Se você não mudar a maneira de ver as coisas e a vida, sua vida não muda, nada muda, continua tudo do mesmo jeito. Agora, o que nós temos nesse texto? Nesse texto nós temos o nosso Senhor Jesus, e Ele está fazendo discípulos. Diga comigo isso, Ele está fazendo o quê? Discípulos. Ou seja, alunos dEle, seguidores dEle, pessoas que seguem ao seu mestre, e Ele é Jesus, o mestre dos mestres. O mundo tem um ensinamento, o mundo enche a sua cabeça desses ensinamentos dele. Mas Cristo está chamando você e eu para sermos discípulos deles, para termos uma visão diferente, um novo coração, uma nova mentalidade. Gente, uma nova o quê? Mentalidade. Se isso aqui mudar na gente, se isso aqui mudar, o coração muda tudo do lado de fora. Aí você diz, mas o problema vai acabar? Não é assim. Mas a solução aparece. Amém? A solução aparece. O problema pode ser que ainda continua, mas a solução aparece. A solução que não tinha antes. Porque agora você enxerga do ponto de vista de Deus e não mais da carne, do mundo e do pecado. Pois bem, então Cristo, neste sermão, ele foi fazer um contraste entre a visão de Deus e a visão do mundo. Só existem duas maneiras de ver: a visão de Deus e a visão do mundo. A visão do mundo, talvez você está pensando assim: bom, a visão do mundo é a visão daquelas pessoas bem perversas, bem pecadoras, bem ruins, que não presta mesmo. E a visão de Deus é a visão da religião. Não é. A visão de Deus é a visão do Evangelho. É única e exclusiva do Evangelho. A visão da religião é outra coisa. A visão
do mundo, dos perversos, das pessoas mais inteligentes desse mundo, mas que estão nesse sistema. É tudo do mundo, é a mesma coisa, só muda a cara, mas é a mesma coisa. Só tem um que faz a diferença, uma visão que faz a diferença, a visão do Evangelho. E como é que é esta visão? Eu quero que você acompanhe comigo aqui, nós vamos ver alguns pontos importantes sobre essa visão. Acompanhe com muita atenção. Do verso 20 ao verso 26, Jesus vai fazer um contraste importantíssimo. Eu queria que você acompanhasse comigo. E nós vamos aprender aqui a primeira lição nossa, de como vivem os filhos do Altíssimo. Primeiro, os filhos de Deus, ou os filhos do Altíssimo, possuem o quê? Valores, os valores do reino de Deus. Valores. Você quer saber o que é valor? O que é valor? O valor, por exemplo, é o seguinte: você está na sua empresa, não sei se alguém tem empresa, mas vamos lá, e você recebe uma proposta de algum governante, por exemplo, para fazer uma notinha mais gorda, entendeu? Uma notinha assim mais, com uns cifrões a mais, alguns algarismos a mais, para que ele fique com a parte, e você vê ali a oportunidade de você ganhar um dinheiro, e você está precisando? Está precisando. E de repente você vê uma chance de você suprir aquela necessidade que você tanto tem, e aí entra o choque de visão. Você pode olhar aquilo como oportunidade de Deus. Deus abriu uma porta para mim. Você pode olhar aquilo como o quê? Você pode olhar aquilo como um jeitinho que você vai dar para aliviar as coisas. Ou você pode ver aquilo como uma cilada de Satanás para a sua vida. Tudo está na sua visão. Então, o valor é aquilo que determina o que você vai fazer da sua vida. Você faz o que você faz por quê? O que você dá valor? Você dá valor, por exemplo, honestidade? Honestidade é um valor? É ou não é, gente? Honestidade é um valor, não é? Mas para algumas pessoas, honestidade não é valor. O valor é dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso é que é valor. Entendeu? Então, valores é aquilo que determina a sua conduta. Cristo, então, veio mudar o quê? Os valores. E como é que ele coloca isso? Verso 20, olha aí. Aí ele olha para os discípulos. Note o verso 20. Ele olha para os discípulos. Tem aqui algum discípulo de Cristo? Então ele está olhando para você e o que ele vai falar agora no verso 20 é para cada um de nós. Vamos lá? Ele diz assim, bem-aventurados. E ele vai repetir isso aqui, mas algumas vezes. E bem-aventurado quer dizer uma pessoa feliz, satisfeita, realizada, preenchida, cheia da presença de Deus. Feliz de fato, não feliz como o mundo pensa, mas feliz de verdade. Vós os pobres. Feliz são vocês os pobres. Ué, que coisa esquisita. Felizes são os pobres. Será que os pobres são felizes hoje, gente? Felizes são os pobres. Olha para você ver como é que Jesus começa. Felizes são vocês. Eu acho interessante porque Jesus tinha olhado para quem? Para os discípulos. E ele chama os discípulos de pobres. Então, os discípulos de Jesus não estavam vivendo em prosperidade, né? Estavam vivendo em pobreza, né? E ele chama de bem-aventurados vós os pobres. Ele diz também mais assim, bem-aventurados vós os que agora tendes, verso 21, tendes o quê? Fome. Depois ele diz, bem-aventurados vós os que agora chorais. Gente, ter fome. Alguém aqui já passou com fome? Ninguém?
Necessidade, talvez uma carência ou outra, mas fome não. Fome. Depois, chorar. Chorar. Chorar não é coisa boa. Chorar é coisa ruim. E ele diz, verso 22, bem-aventurados sois quando os homens o quê? Vos odiarem. Você já foi odiado por uma pessoa? Odiado. Detestado por uma pessoa? Como uma pessoa assim pode ser feliz? Pobre? Fome? O que mais? Choro? Odiado? Pode uma pessoa assim ser feliz? Mas aí, para nós entendermos, nós temos que ir no verso 24 a 26. Ele diz assim, a primeira parte dos versículos, vamos ler? Mas ai de vós os ricos. Mas ai de vós os ricos. Outro ai, quer dizer condenação. Ai de vós, 25, todos juntos, mas ai de vós os que estáis agora farto. O que é farto? É aquela mesa cheia de feijoada, linguiça assada, não é? Arroz com piqui, que é bom demais, peixe, né? Piqui sim, só. Piqui, não é? Que mais? Ai de vós, 26, 25 ainda, ai de vós os que agora rides, está numa alegria tremenda, ai de vocês. O que mais? Ainda o verso 26, ai de vós quando todos vos louvarem. Fulano, olha, está chegando fulano, fulano, pessoa boa, gente. Mas fulano é gente boa demais. E aí você ficou agora confuso, não é? Como é que nós vamos fazer? Jesus estabeleceu valores contrários? Irmãos, naquela época, o Antigo Testamento coloca a pobreza como maldição. Provérbios capítulo 8. Por exemplo, é um exemplo. A pobreza como maldição. E a riqueza como, obviamente, uma bênção. Os gregos achavam também que a pobreza era um estado de maldição sobre a pessoa. A pessoa era uma pessoa maldita. E a riqueza era um sinal da bênção dos deuses. E Jesus chega e pega os valores e fazem o quê? Inverte. Mas será que ele está dizendo que a pobreza é a salvação? Não, não. E é aqui que eu quero que você entenda. Preste atenção. Ele faz 4 contrastes. Vamos ler? Primeiro, a pobreza contra a riqueza. Depois, a fartura, a fome contra a fartura, a alegria versus a tristeza, a perseguição versus a fama. Por que ele faz esse contraste? Porque ele não está dizendo, queridos, que ser pobre é ser salvo, como a teologia da libertação ensinou. E nem está dizendo que a riqueza, ser rico, é um sinal da bênção de Deus, como a teologia da prosperidade ensina nas igrejas evangélicas hoje. A teologia da libertação na igreja católica ensinando a pobreza, os votos de pobreza, e nem está ensinando para nós que a riqueza, como a teologia da prosperidade insinua, é o caminho. Ele está dizendo que olhar a vida do ponto de vista da pobreza e da riqueza, como sendo um estado de bênção ou de maldição, é uma falta de visão. Porque ele faz um contraste não da seguinte maneira, olha o verso 20 aí. Bem-aventurados vós os pobres. Ele poderia dizer assim, porque um dia vocês vão ficar ricos. Não seria isso o natural? Bem-aventurados vocês que são os pobres, porque um dia vocês vão ficar ricos. Mas ele não falou isso, não. Falou isso, não. Ele falou o quê aí? Bem-aventurados vós os... Porque vosso é o reino de Deus. Agora veja o contraste com o verso 24. Vamos lá?
Mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Quando você junta os dois versículos, o que ele está ensinando? Ele está ensinando que o rico, ele se consola com sua riqueza. E por isso ele acha que ele não depende de Deus. E o pobre, ele não tem nada. Então, ele tem uma coisa. Ou ele lamenta o que tem e fica rico no seu coração, porque o rico é aquele que vive morrendo de medo de perder a riqueza. E o pobre é morrendo de medo de nunca ser rico. Você está entendendo? Mas os dois estão com o coração no dinheiro e nos bens dessa vida. Mas Jesus disse, a questão não é a pobreza e nem a riqueza, é colocar o coração no reino de Deus. Diga comigo, no reino de Deus. Então ele está dizendo para aquele pessoal, vocês que criticam os pobres, mas aquele mais pobrezinho, que põe o seu coração aonde? No reino de Deus, cuja satisfação não está na riqueza que ele almeja, mas no reino de Deus. E o rico que põe a sua satisfação não na riqueza, não dependendo da riqueza, não já consolado pela riqueza, mas na dependência do reino de Deus. Esse entendeu a diferença. Os valores são estes. Quando nós vimos isso, Mateus capítulo 6, verso 33, não precisa abrir. Diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é que você está precisando hoje? Você está precisando de paz? Você está precisando de dinheiro? Você está precisando de sossego? Acertar as coisas? Então, você pode fazer uma coisa. Você pode pensar assim, se eu tiver muito dinheiro vai dar certo. Mas essa é a visão do mundo. Você pode pensar assim, se eu fizer isso ou aquilo vai dar certo. Se eu fizer aquilo ou outro vai dar certo. Mas o correto é você pensar, buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. É essa a visão. Sabe? Dessa forma, meus queridos, uma pessoa rica, ela pode ser feliz porque ela não deposita seu coração na riqueza. E o pobre pode ser feliz com Cristo? Pode, porque ela agora busca o reino de Deus e tudo o que ela precisa será suprido pela graça de Deus e a satisfação dessa pessoa está em Cristo Jesus. Amém? Muda os valores. Muda os valores. Segunda coisa que nós aprendemos. Os filhos de Deus, o quê? Se relacionam com novos paradigmas. Novos paradigmas. E o primeiro texto que nós vamos ver aí, a primeira parte é o verso 27 a 31. Leia comigo o verso 37 a 31, todos juntos. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam, ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica, dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, nos relacionamentos. Guarde esses dois ensinamentos sobre os relacionamentos. Olha, muito simples. Você sabe que a maioria dos nossos problemas, de todo mundo, é de relacionamento. Não é nem de dinheiro. Os nossos problemas de relacionamentos são os maiores vilões da nossa alma na vida diária. Se você chega, por exemplo, no serviço e encontra uma pessoa mal-humorada, você já sente o baque. É ou não é?
aquela semana já vai ser difícil para você, pelo menos aquele dia. Então, o que é que você precisa entender? Os relacionamentos precisam ser bem administrados. Como fazer? 2 princípios bem simples e resumidos. Primeiro deles, cuidado com a sua reação. Reação. Primeiro tem reação e depois Jesus fala da ação. Primeiro da reação e depois da ação. Você sabia que a reação nossa geralmente provoca mais problemas do que a nossa ação? Porque a nossa reação geralmente é a reação de alguém que quer ser juiz sobre o outro. E aí se agravam os problemas. Como Jesus trata isso? Ele diz que a nossa reação tem que ser o quê? Não vingativa. Não vingativa. Vamos falar juntos? Não vingativa. Não vingativa. Não vingativa. Põe isso na sua cabeça aqui, ó. Não vingativa. Os filhos do Altíssimo não andam em vingança. Nunca. Não podem. Nunca, a vingança nunca. E aí ele diz assim, o verso 27. Amai os vossos inimigos. Inimigo é aquele que está ali, ó, te apurrinhando todo dia. Amai os vossos inimigos. E ele diz mais, fazei o bem aos que vos odeiam. Faze o bem, faze o bem. Essa é a nova humanidade. Esse é o povo de Deus. O povo de Deus é assim. É um povo que faz o bem. No mundo, irmãos, a gente aprende que o quê? É truco vale 6, não é isso? É, não é? Bateu, levou. Não é assim? E alguns até se gabam. Eu não levo. Ah, vocês conhecem os ditados, não sabe? Todo mundo conhece, não é assim? Se tem uma coisa que eu não levo, é o quê? Desaforo para casa. E batemos no peito dizendo que isso é um grande vantajão. Oh, que vantagem! Mas essa é a mentalidade do mundo. Não é dos filhos de Deus. Os filhos de Deus não fazem isso. Os filhos de Deus não vivem assim. 28 ele diz, bendizei aos que vos maldizem. Aquela pessoa maldizer não é ficar assim, olha, tomara que você tome um tropeção e bata o nariz no chão, infeliz, né? Não é isso, não. Maldizer é sempre falar mal, é estragar a reputação, a vida do outro. Eu chegar para o Rodrigo e descascar o Rodrigo, né, Rodrigo? Eita, Rodrigo, mas você está tocando teclado ruim demais. Rodrigo, misericórdia. Né? Aí, já ficou triste. Já gelou ele, né? Mas olha só, irmãos. É a gente... Então, você vai destruindo, mas no lugar de destruir a vida do outro, você faz o quê? 28, todos juntos? Bendizei. E quando falarem de você uma coisa que você não fez, o que é que você faz? O que está aí? Orai pelos que vos... Você já fez uma oração por uma pessoa que fez muita maldade para você? Pois a partir de hoje, em nome de Jesus, decida no seu coração, eu vou ajoelhar e vou orar pelas pessoas que falam mal de mim, que fazem mal a mim. Esse é o sistema dos filhos de Deus. Os filhos de Deus andam assim. Eles oram pelas pessoas que falam mal dele. Olha, o pastor citou aqui, o pastor Luiz, né? O pastor Luiz citou aqui dos bolinhos de queijo, né? Da sexta-feira. Biscoito de queijo, né? Ele tinha lá em Paracatu, ele não contou, mas o caso aconteceu, né? Obrigado.
ele tinha, acho que em Paracatu, João Pinheiro, não sei, uma vizinha, uma senhora aqui, matava galinha e jogava as tripas da galinha no quintal da casa dele. Tinha raiva dele como pastor. E chegava, ficava na porta na janela do quarto, aquele fedorzão. E se fosse só tripa de galinha, estava bom. Tinha outras coisas mais esquisitas também. E ela odiava e jogava isso. A vizinha ficava jogando. Já imaginou? E um dia, segundo ele começou a orar no quarto. Olha, presta atenção nisso. Ele começa a orar. Orar. Deus, o que é que eu vou fazer nessa situação? E ele teve uma ideia fantástica. É coisa de Deus isso aí, gente. Isso aí não tem, não. Isso aí é só de Deus mesmo. Está aí, ó. Nós lemos aí. Ele foi lá e pediu à irmã Dega, a esposa dele. O Dega faz uns biscoitos de queijo bem quentinhos. E ela fez aqui, né? Que a Dega faz na cozinha, faz uns trem bem jóia. E ela fez aquele, a esposa dele fez aquele bolo de queijo assim, biscoito de queijo bem jóia. Ele pegou o prato e foi lá, deu a volta e foi lá na frente da casa da dona. Ô, Dona Maria, porque eu não sei o nome dela, viu? Chamou, ela apareceu com aquela cara. E ele com aquela cara de alegria, certo? E com muita dificuldade, ela foi lá receber. E ele entregou os bolinhos. Olha, nós estávamos fazendo esse bolinho ali, minha esposa fez, e eu senti um desejo de trazer para a senhora, que Deus abençoe a senhora, e trouxe, entregou a Dona Maria. Ela ficou totalmente desconcertada. Totalmente desconcertada. Sabe uma pessoa que... Sabe quando alguém te desmantela, te desmonta assim e fala assim, agora se monta, vai, remonta aí. Ela ficou assim. Nunca mais ela jogou as tripas da galinha no quintal dele. E agora é o seguinte, eles já não tinham mais ódio. E outra coisa, toda vez que alguém procurava uma pessoa, ajuda de alguém, a Dona Maria falava, olha, eu não vou na igreja dele não, eu não gosto de crente não. Crente para mim, Deus me livre de crente. Mas esse pastor é diferente, esse aqui é diferente. Você pode ir na igreja dele, você pode procurar, que esse aqui é bom. Vocês estão entendendo? Amém, queridos? Olha aí. Esse é o sistema dos crentes. Esse é o sistema de vida. Faz isso. Com todo mundo. Faz isso. Amém? Ao que bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, ou roubar a tua capa, deixa-o levar também a túnica, ainda que seja mais importante. 30 ao que dá a todo que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Seja um pacificador. Seja um pacificador. Onde você plantar a planta do seu pé, você assuma o seu papel como filho de Deus, que é de um pacificador. Amém, queridos? Tá joia? Sempre um pacificador. Esse é o sistema de vida. Sem o quê? Sem vingança. E qual é a ação? Todos juntos? É a ação pelo amor. E o amor aí é o amor ágape, é o amor de Deus. É você agir pelo amor de Deus, não é pelo amor da carne, não. O amor do homem, ele é assim, eu ajudo quem me ajuda, eu sou legal com quem é legal comigo. Tinha um gerente meu lá na cooperativa em Montes Claros, que ele falava sempre com os funcionários, legal comigo, legal contigo. Era a regra dele, legal comigo, legal contigo. Tudo bem, era uma forma dele administrar, mas administrar a empresa, tudo bem, mas lidar com as pessoas assim, não. Porque o cristão vai muito mais do que isso. Ele faz como o amor de Deus. O amor de Deus é sacrificial. Ele faz por você, tirando dele. Cristo morreu por nós na cruz,
tirando dele e entregando a nós. Agora, o nosso amor é tipo assim, eu ajudo os outros desde que não me prejudiquem em nada, não é assim? Não é assim? É dessa forma? Eu ajudo qualquer um, desde que não me prejudique em nada, pois esse não é o amor cristão. O amor cristão é quando nós, de alguma forma, sacrificialmente fazemos pelos outros. Olha como é que Jesus diz aí, o verso 32, todos juntos. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque os pecadores amam os que os amam. Você diz, não, mas olha, eu tenho muito amor pelos meus amigos. Mas, meu filho, amar amigo é fácil, meu filho. Amar, aí também não vale. Aí não. Ser amigo com amigo é fácil. De que você difere dos outros? Você é diferente em quê? Pois uma das características dos filhos de Deus é ser diferente. Como Deus é diferente. Ser amigo dos amigos. Amar os amigos. 33. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Você não tem recompensa porque você faz o bem a outra pessoa e já está esperando o bem dela. Então a recompensa que você tem de receber de Deus, você não receberá. Por quê? Porque você está esperando receber é da outra pessoa. Irmãos, nunca faça nada para ninguém esperando recompensa da outra pessoa. O cristão não faz assim. Não faz assim. Negócio, tudo bem. Negócio é, você passa o produto, ele passa o dinheiro. Entendeu? Negócio é uma coisa. Mas fazer o bem, não. Fazer o bem é sempre uma igreja doadora, uma igreja que se sacrifica pelo outro. Lá em Porteirinha, a Alessandra e eu tínhamos um ministério de ir lá no morro, levar uns trem para comer para os meninos e fazer escola dominical. Teve um dia que eu estava conversando com o irmão, ele falou assim, o que você acha que você vai dar lucro, dar renda, não é lucro financeiro que ele estava falando. Ele estava falando o seguinte, que recompensa que vocês vão ter com isso? Eu falei assim, eu nem pensei nisso. Que recompensa que eu vou ter? Candidatar a vereador para ver se eu recebo voto lá no morro. Será que é isso que ele está pensando? Mas o cristão não tem que pensar em recompensa, não. A recompensa é o privilégio de você ir lá e fazer a missão que Deus te deu. Pronto. Esse é o privilégio. Vocês entenderam a mentalidade? Amém? Entenderam? É isso. É o privilégio de servir. Pronto. Acabou. Não receber mais nada. Mas se você ajuda a pessoa passa por você, nem olha. Mas eu não fiz para ele. Para o bem dele, é claro, mas nunca para receber nada dele. Nunca quis nada dele. Nunca. Nunca faça nada para receber do outro. Nunca. Nunca tem esse relacionamento de troca, de barganha, de, eu passo para você se você me passar. Não é assim? Vocês já viram aquele tipo de relacionamento que é tipo assim, eu preciso ser correspondido. Já ouviu falar dessa frase? Eu faço as coisas para os outros, mas eu preciso ser correspondido. Isso é uma maneira nova de dizer, eu faço o bem para receber o bem, mas nunca porque eu tenho um chamado de Cristo Jesus, porque aí é diferente. Amém, queridos? E ele diz, então, se emprestais a quem vos emprestam, para que é isso? Para que isso? Os pecadores também fazem isso. Aí ele diz no verso 35 e 36, e aqui nós encerramos essa parte, vamos lá? Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Você quer ter uma mente livre, uma cabeça boa, um coração limpo, é mudar essa visão. Você é um servo de Deus, você vive para servir.
Você está para doar e nunca para ficar cobrando nada, nada, nada de ninguém. Você não cobra nada de ninguém. Vocês estão me entendendo? Agora eu vou usar de novo o Rodrigo aqui para ele não ficar muito triste, mas agora positivamente. Eu pego e ajudo o Rodrigo, eu vou lá, Rodrigo, não, vamos tocar esse teclado direito, vamos fazer, vamos aqui fazer alguns exercícios, né? Ele vai ficar traumatizado, né, irmão? Então, vamos lá, vamos, né? E eu treino, eu gasto tempo, eu ajudo e tal. O Rodrigo depois termina e ele monta uma banda aí, começa a crescer e vira um grande empresário musical, ganha muito dinheiro. E ele esqueceu de mim. Eita, Rodrigo. Mas, né? Fazei, o que ele diz aqui? Olha, sem esperar nenhuma paga. É de graça, meu filho. Ajude os outros, sirva, sem esperar nada. Isso é uma pessoa liberta, livre. Você está livre. Você sabe por quê que a gente faz isso? Porque quem nos sustenta é Deus. Quem me sustenta é Deus, meu filho. Quem vai me recompensar pelo bem que eu fiz? Nós somos homens. E até Deus, se Ele também não quiser me dar o bem, Ele não tem dever nenhum de me dar bem nenhum, não, me recompensar não. Ele dá porque Ele é misericordioso, entendeu? Eu não presto. Ele me dá a recompensa pelo bem que eu faço, não porque eu mereço, eu não mereço nada, mas Ele me dá. Eu sei que Ele vai me dar, entendeu? Assim você é livre, você é livre. Você sai desse sistema maldito, mundano. E ele diz assim, encerrando então, ele já diz, será grande o vosso galardão, amém? A sua recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque quem não vive nesse sistema que Cristo está dizendo, é filho do maligno, é filho do mundo. Mas os que vivem assim, são filhos do Altíssimo. Quem tem essa mente livre, esse coração livre, esse é filho de Deus. Esse é filho de Deus. Glória a Deus. Pois Ele é benigno. Deus é benigno até para os ingratos e maus. Eu sou mau. E Deus é bom para comigo. Eu não sou totalmente grato. De vez em quando eu sou grato. Mas Deus é bom e benigno para conosco aqui, é ou não é, irmãos? E aí ele diz, verso 36, sede o quê? Misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Você já ouviu o pessoal falando assim, olha, eu também sou filho de Deus. O que é filho de Deus? Filho de Deus é aquele que parece com Deus. Os filhos de Deus são aqueles que agem como Deus age. E misericordioso aqui é amar, cuidar, perdoar até quem não reconhece que precisa se arrepender. E eu quero encerrar então o nosso último ponto. Vamos ler juntos? Os filhos de Deus servem a um único Senhor, que é quem, gente? Jesus Cristo, a um único Senhor. Por que Jesus está colocando todo esse sistema? Veja bem, o Deus do mundo, guarde isso no coração, o Deus do mundo é o diabo, está lá em Efésios 2, verso 1 a 3, que procura controlar as pessoas, enganando-as, trazendo essa mentalidade maligna que a gente estava falando aqui, fazendo com que elas sirvam a seu próprio ego, que você viva para você mesmo, que você viva assim, para você. É o diabo, ele quer fazer você seguir a ele, mas seria muito descarado ele falar para você assim, chegar assim e falar assim, olha, eu sou o capeta, certo? Eu estou aparecendo aqui para você com chifre e tudo, dá aquele sorrisinho malandro, né?
e dizer assim: eu queria que você viesse atrás de mim. O que você, como um religioso, faria? Ah, meu Deus, sai daqui, capeta. Não é assim? Aí, ou saía correndo. Que é isso? Eu quero nem ficar por aqui. Ele vem então o quê? Disfarçado. O que é que o diabo quer? Que você faça a vontade dele. Qual é a vontade dele? A vontade dele é que você não sirva e não siga Jesus. Você nem precisa seguir o diabo. Basta você não seguir Jesus para que o diabo fique satisfeito. Se você não seguir Jesus, o diabo já falou assim: ganhei. Entendeu? Então, o que ele tem que fazer? Ele não pode chamar a atenção para ele mesmo, porque ele te assusta. Você fica meio... Então ele fala o seguinte: não, siga seu próprio coração. Entendeu? Siga os desejos que você tem, siga as suas vontades, o seu coração. E quando você faz isso, você deixa de seguir a Cristo, a servir o inimigo. Irmãos, agora olha só. O Senhor dos filhos do Altíssimo servem desculpa ali, tiro o Senhor. Os filhos do Altíssimo servem a Cristo. Cristo nos convida a seguir a Ele e Ele mesmo viveu o quê? Verdadeiramente por nós tudo aquilo que Ele nos chama para viver. Eu vou explicar. Olha aí no texto. Jesus diz assim: bem-aventurados os pobres, Ele mesmo se fez pobre por você. Ele diz: bem-aventurado agora os que tendes fome, Ele mesmo sofreu por nós. Ele mesmo chorou por nós. Ele mesmo foi odiado pelos homens. Ele mesmo foi expulsado da companhia dos homens. Ele mesmo foi injuriado no verso 22. Ele mesmo foi rejeitado, foi tido como indigno. Ele mesmo sofreu tudo isso que nós podemos passar. Ele mesmo foi rejeitado pelos ricos, pelos que estavam fartos, pelos que riam, pelas pessoas que estavam sendo glorificadas naquela época. Ele mesmo. Verso 27, olha o verso 27. Ele mesmo amou os seus próprios inimigos. Isso é, nós que somos pecadores, somos inimigos de Deus por causa do nosso pecado, mas Cristo morreu na cruz do Calvário para nos perdoar os pecados. Ele morreu lá naquela cruz por nós, os seus inimigos. Eu e você. Quando pecamos, estamos dizendo que o pecado, o inimigo de Deus, o verdadeiro inimigo de Deus, é aquilo que nós queremos praticar. Mas Ele morreu na cruz para nos perdoar os pecados, que são, os nossos pecados são como os cravos que ferem a Cristo Jesus. E Ele foi à cruz, morrendo por nós, os inimigos. Se Ele morreu por nós, os inimigos, amém? Nós nos tornamos filhos quando nós amamos o quê? Os nossos inimigos. E ele, mais verso 27, ele também fez o bem aos que os odiaram. Tem cenas até interessantes. O soldado Malco, quando ele estava prendendo Jesus, né, Pedro foi lá e cortou a orelha, porque não acertou na cabeça, por causa de Pedro, melhor se acertasse na cabeça, né? Mas acertou na orelha, e com a espada, e Jesus foi, e pegou a orelha e curou, colocou de volta, em quem? Naquele que o prenderia e o levaria à cruz. Quando Judas traiu Jesus, ele chegou beijando a Jesus. E o que Jesus respondeu quando ele chegou? Amigo, para que viestes? Como é que Jesus chamou Judas? De amigo. Meus queridos, olha, verso 28. Bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Quando Cristo estava na cruz, sendo morto, já tinha coroa de espinhos, pancada na cabeça, chicoteada, quarentenas, já tinha sido surrado, carregado à cruz, já estava ali na cruz, ele fez uma oração. E qual a oração que ele fez? Pai, perdoa-lhes, porque
não sabem o que fazem. Esse Senhor que nos manda fazer isso, Ele mesmo fez isso por nós. Ao contrário do diabo que tenta nos enganar, nos iludir, esse nosso Senhor, Ele assumiu o que Ele nos ensina, Ele viveu o que Ele nos ensina. Ele mesmo sofreu, verso 29, foi batido, tomaram as suas vestes, repartiram, foram vendidas, foram sorteadas. Verso 30, ele nos ensina aqui, quando você for saqueado, roubado, você ainda não tem aquele coração amargurado para sair na caça da pessoa para vingar, mas o contrário, você deixa a demanda, você perdoa, você larga o passado e continua, e Ele mesmo fez isso conosco na cruz do Calvário, Ele nos perdoou, Ele mesmo fez o melhor para nós, mesmo que nós não merecêssemos, Ele mesmo nos amou, ainda que nós não tivéssemos amado como deveria. Esse é Jesus, o nosso Senhor. Amém? Eu quero perguntar para você nessa noite, você quer viver como um filho de Deus ou como um filho do mundo? Como filho do Altíssimo ou como filho do mundo? Esse é o contraste, meus queridos. É isso que vai definir a vida de cada um de nós. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai amado, reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos que somos falhos, reconhecemos que somos pecadores, mas que pela Tua imensa graça o Senhor enviou Jesus para morrer por nós naquela cruz e nos dá a nova vida, um novo coração, para restaurar as nossas vidas. Senhor, perdoa porque nós aprendemos tanto do mundo, Senhor. Aprendemos tanto do mundo, saturamos a nossa alma com tantos ensinamentos errados, mas nessa noite nós lemos aqui a palavra do Senhor, em que o Senhor nos chama para uma nova vida, uma nova mentalidade, um novo coração, uma vida diferente, com reações diferentes, com ações diferentes e com valores que podem, Senhor, transformar as nossas vidas, não os valores do mundo, mas os valores do reino do Senhor. Enche, Senhor, o nosso coração do Teu Espírito Santo, para que aprendamos que o reino de Deus não é comida nem bebida, nem posses, nem bens, nem vantagens dos homens, nem elogios dos homens, nem louvores dos homens, nem a fama, nem a riqueza, nem essas coisas, nada disso, mas o reino de Deus é justiça, paz e misericórdia, e alegria no Teu Espírito Santo, é viver em paz, é viver na justiça do Senhor, é viver na alegria do Teu Espírito Santo. É isso que é viver no reino. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Amém, queridos? Amém. Que Deus abençoe a cada um no nome de Jesus.